depois de um tempo, entrou muito forte nesse mundo do veganismo e do plant-based. E eu acho que nenhuma pessoa que não olhe para dentro tem este tipo de questionamento sobre a nossa vida, sobre a nossa posição do mundo, sobre o que nós viemos fazer aqui no mundo. E eu tenho a sensação que você tem isso muito forte. E eu queria entender se sua vida sempre foi assim, perfeita, vivendo o sonho, tudo deu certo para você, ou se existiu alguma coisa ao longo desse caminho que te fez passar por essa transformação e chegar nesse ponto que hoje eu vejo que... Cara, eu olho para você hoje e eu vejo, cara, um pai de família, um empreendedor, muitos elementos em um só, mas parecem muito completos, né? Seu casamento parece perfeito, sua família é perfeita. Ótima pergunta e eu acho que eu tive que olhar para dentro porque nem sempre tudo foi perfeito, muito pelo contrário. Tive meu primeiro ataque de pânico com 13 anos de idade. A minha mãe, ela liberou... quando eu morava na Dinamarca, tem um famoso festival na Dinamarca chamado Scanable Festival. E a minha mãe me liberou com 13 anos para eu ficar 2 dias numa tenda lá com os meus amigos. E, cara, eu resolvi que eu ia fumar uma porrada de maconha pela primeira vez na vida. Então, eu saí lá e ia dormir com os amigos e tal. E nunca tinha tido contato com drogas e, cara, maconha, todos os meus amigos já estavam fumando, apesar de muito cedo, e naquela noite eu fiz isso, eu curti a noite, fui fumando, até eu sentar numa roda com pessoas que eu não conhecia e do nada tive um ataque de pânico e isso gerou em mim uma sequência aí de anos e anos com desafios e distúrbios mentais. Então eu tive inúmeros ataques de pânicos, eu desenvolvi a ansiedade generalizada, que aí você passa um pouco pela hipocondria, você passa um pouco no meu caso, OCD, muitos ataques de pânico, e eu tive um problema sério de tontura física também. Então assim, eu apesar de viver muitos sonhos, eu tive muitos desafios comigo mesmo. Então eu sofri muito nesse sentido, né? E era aquela coisa de balancear que conseguir continuar tendo uma vida social. Eu sou uma pessoa muito social, consegui manter as amizades, mas ao mesmo tempo, cara, de um lado tá falando com uma pessoa e tentando não cair por falta de equilíbrio, do nada tendo um ataque de pânico e achando que ia morrer. E isso fez com que eu tive contato inicialmente com a psicologia cognitiva. Com 14 anos já eu comecei a buscar recursos para eu tentar descobrir que porra estava acontecendo comigo e a encontrar caminhos. E da terapia cognitiva eu tive meu primeiro acesso também à meditação. Tá. E o conceito geral da meditação de entender que foco poderia trazer alguns resultados. Mas com 14 anos, hiper ansioso, eu não consegui colocar aquilo em prática. Eu comecei a estudar e ler o conceito teórico, mas aquilo na ação não consegui colocar em prática, né? Então, assim, muitos anos sofrendo com isso e muitos anos sofrendo comigo e quem aí da audiência já passou por um ataque de pânico ou já teve ansiedade generalizada ou teve algum distúrbio mental... E acho que os números são bem altos, né, Krika? Muitos. Parece que, se eu me lembro correto, depois a gente pesquisa esse número para vocês terem certeza, mas eu acho que, assim, até os 40 anos, acho que são números, assim, 30% das pessoas pelo menos vão ter ataque de pânico. Sim. A maioria das pessoas que eu convivo já passaram por traumas similares, assim, o que eu quero dizer é que é um negócio muito intenso, não é um negócio raro, né? As pessoas precisam entender que isso é comum. É muito comum, e inclusive eu acho que o que eu percebo hoje, né, depois de ter passado anos no Zen, né, e trabalhando com a saúde mental, eu percebo que muitas pessoas passaram por isso sem saber que passaram por isso e acham que é algo fisiológico, acho que e assim, então esses desafios, o meu caminho foi um caminho do autoconhecimento. Eu buscando muito cedo o que estava acontecendo e tentando buscar soluções para esses desafios que eu estava tendo. E teve muita dificuldade nesse meio todo, então assim, eu acho que esses desafios também acabaram construindo um pouco da minha vida, tanto empreendendo na área da saúde mental, porque eu sou empreendedor, né? Então eu olhei meu foco para aquilo que acabou fazendo sentido para a minha vida. E hoje, para o veganismo, porque esse sofrimento ele traz questionamentos, né? Então, hoje eu busco uma vida, depois a gente pode até falar desse contato com o estilo de vida, né? Com o veganismo, com
alimento à base de plantas, mas a Ju sempre fala, né? Tudo parece perfeito de fora, mas nós todos temos muitos desafios, né? Então, porém, eu agradeço muito por esses desafios. Eles me demoraram muito para abrir esse caminho, mas me abriu o caminho de entender que quanto mais você se conhece, quanto mais você gera recursos para lidar com qualquer desafio que está na sua vida. Então, eu fui uma pessoa que, na época que eu tive ansiedade, o meu primeiro ataque de pânico, não tinha muito o caminho da psicologia, eu não tive contato com os remédios. Né? Acho que tinha... Você já estava no Brasil? Não, isso lá na Ainda Dinamarca. Lá, porque no Brasil o preconceito era enorme nessa época, em relação a você trabalhar o autoconhecimento com psicólogo. Sim, e assim, eu acho que como eu era muito novo, com 14 anos já começando nessa jornada, eu acho que assim, eu também me isolei muito para eu entender, e assim, hoje existem inúmeros caminhos. Eu faço terapia toda semana hoje em dia, eu sou apaixonado pela terapia, eu não troco por nada, eu faço terapia todo dia com minha esposa, né? Então tem uma troca muito grande com os meus amigos, e hoje eu entendo que quanto mais aberto, quanto mais o meu coração se abre, melhor eu resolvo os desafios que eu tenho. Agora, voltando um pouco, o recurso que eu tive na época era se vira. Se vira para encontrar o que vai te fazer se sentir melhor. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu me conheço até eu me estudei tanto, há tantos anos, que eu tenho certo conhecimento sobre aquilo que acontece na minha própria mente, e hoje eu não reajo tanto aos gatilhos que eu reagia talvez 10 anos atrás. Né? Cara, impressionante você dizer isso, porque, cara, tem algumas semanas que eu escutei um negócio que eu falei, olha que coisa, eu nunca tinha imaginado nisso. 2 pessoas com perfis comportamentais distintos. Todo mundo tá o tempo inteiro sendo impactado por problemas das suas vidas, etc. Sim. Eles analisaram as pessoas que são mais explosivas e gritam e botam a emoção pra fora. E as pessoas que ficam mais calmas, mais fechadas, mais quietinhas, mais comedidas. Certo. As pessoas que explodem, elas têm melhor comportamento social ao longo da vida do que a pessoa que fica mais quietinha. Sim. Porque ela coloca as coisas pra fora, porque ela tira o peso que está dentro dela pra fora. Então eu fico pensando o quanto é importante a gente passar por alguns gatilhos na nossa vida, que são esses gatilhos que acabam nos catapultando. Cara, são momentos difíceis que a gente passa, que a gente não entende como é que a gente vai sair no momento, mas na hora que a gente olha pra trás, a gente vê que o grande impulsionador pra gente chegar onde a gente chegou era a coisa que a gente menos esperava que seria, né? Sim, é sempre aquilo que a gente guarda, né? E muito bem falado. E aí, estendendo esse estudo, aí existem inúmeras maneiras que a gente pode aprender a explodir sem prejudicar os outros. O próximo. Então, assim, você, né? Eu te acompanho tudo que você faz nas suas redes sociais, e como amigo, você faz o boxe, você faz seu esporte. Então, isso também é uma maneira que você pode, sem agredir o próximo, sem agredir as pessoas, ter essa explosão. Eu faço a mesma coisa na minha corrida. Então, assim, eu acho que hoje aprendemos que existem diversas ferramentas que talvez não são aquelas ferramentas que você mais pensa para resolver os problemas mentais, que você pode aplicar uma pequena caminhada ou um esporte intensivo muito rápido, de curta duração, né? Os hits lá e tudo mais, ou um treino de boxe ou uma corrida. Então, existe cada vez, né? Trazendo isso para o nível consciente, você consegue descarregar muitas dessas coisas. E aí, o mais importante, muito, na minha opinião, o mais importante de tudo para você ter uma vida com qualidade é você comunicar os seus desafios. Então, assim, uma coisa é você fazer um esporte para descarregar adrenalina e tirar parte daquela energia que fica acumulada. Outra coisa é você comunicar aquilo e simplesmente ter um olhar humano sem... A pessoa que vem nem precisa falar nada. Terapia, inclusive, muitas vezes é isso, né? Então, assim, lembra que se você quer melhorar um determinado aspecto na sua vida, hoje começa pelo simples fato de você comunicar aquilo.
né? E aí, quando você diz comunicar, você está falando comunicar para uma psicóloga, para um amigo, para sua esposa? Sim. Qualquer uma desses papéis? Qualquer um desses papéis. Muitas pessoas, por exemplo, não têm acesso, recurso financeiro para poder fazer uma terapia. Tá. Muitas pessoas talvez não tenham, mas você busca encontrar algum caminho possível e viável para você poder comunicar seu desafio. E a gente vive muito dentro, capturados na nossa mente. Então, a gente fica construindo histórias e comportamentos e preocupações que vivem apenas dentro da gente, né? Então, quando a gente coloca isso para fora, muitas vezes a gente ganha uma perspectiva que, olha, talvez você está se preocupando um pouquinho demais, talvez a situação não é bem assim, ou simplesmente ganha um abraço no momento que você precisa, né? Uhum. Então, essa comunicação, ela faz parte da cura, né? Então, isso para mim é algo que hoje eu levo muito a sério, porque muitas vezes quando a gente começa a entrar muito no autoconhecimento, no caminho das terapias, no caminho do yoga, no caminho da meditação, no caminho do estudo sobre o comportamento humano, para mim aconteceu, e eu percebo isso para muitas pessoas que compartilharam dessa jornada, que a gente acha que a gente é capaz de resolver tudo sozinho, né? E aí por quê? Porque eu tenho recursos, porque eu tô... E aí começa a ficar até um pouco envergonhado de pedir ajuda, porque você ou se tornou uma referência de ser o cara que sempre tá bem de vida, tá sempre legal, tá sempre equilibrado. E, cara, você coloca isso como uma crença real na sua vida e você fala, puta, mas eu não posso ser aquele cara que erra ou aquela pessoa que se sente triste. E aí isso carrega um peso muito grande que te foge lá na frente, né? E é um processo, né, Krika? Porque as coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram. A forma é como você passa a reagir em relação a esses novos eventos que estão por vir, né? Sim. Hoje a gente acaba tendo um conhecimento de cara, esse caminho é para mim, esse caminho não é para mim. Esse estilo de vida para mim tá funcionando, esse estilo não funciona mais. Acho que essa maturidade que vai trazendo pra gente, e mesmo quando acontece em episódios mais impactantes na nossa vida, eu acho que a gente sabe reagir melhor, né? Demais. Eu tava contando aqui pra você, eu tive crise de asma na segunda-feira. Cara, eu levei mais de década pra aprender qual que é o tratamento que funciona pra mim. Quando eu começo a ter crise, se eu trato rápido, eu fico bom em uma semana. Uhum. Antes, eu não tratava certo, porque eu não sabia como tratar, e eu ficava de 3 a 6 meses me tratando. Caramba. Então, eu sei que isso tem relação com uma doença crônica, né, que é a minha empresa hoje, com uma doença crônica que eu tenho, que é uma coisa, como é que eu reajo a ela? Putz, cara, eu tô aprendendo. Outra coisa é, por que eu tenho essa doença crônica? Como é que eu trato a raiz dessa doença crônica? O que me faz ter estas crises? Que aí é um outro nível, né? É um outro nível. E aí é um outro comprometimento. Porque tudo na vida se você quer ter resultado, você vai ter que colocar um certo foco e energia naquilo. E isso é uma coisa que quando eu falo, né, de foco e de energia, muitas vezes parece que a gente está falando em algo que não é tangível, mas é muito tangível, porque onde você está colocando literalmente seu foco é aquilo que vai se construir na sua frente, né? Então, você falando, né, da questão do asma, você fez um trabalho, primeiro, de autoconhecimento e de buscar compreender sobre aquilo que acontecia externamente para estudar o que, né, o que gerava essas reações talvez piores em determinados momentos. Então, deu um trabalho para você chegar nesse nível. E uma coisa que você falou que me deu um estalo aqui, às vezes a gente também dá um passo para trás. Eu tinha uma crença, eu coloquei uma crença para mim que eu percebi nesse ano, depois de ter Covid, que, cara, não tava... Eu tinha um negócio assim que eu tinha que ser um pouco melhor todo dia. E aí eu metrificava o que era melhor, né? E aí eu tinha essa... Durante a sua infecção? Foi durante? Não. Isso antes de ter Covid. Tá. Então, assim, qual que era minha métrica de ver se eu estava indo bem na vida ou não? Se eu estava um pouco melhor em tudo na vida. Então, assim, se eu estava um pouco melhor em tudo na vida, beleza, eu estava evoluindo, né? Isso que pra mim, aquilo era evolução, né? E aí, cara, eu tive Covid e, cara, depois de... Hoje eu tenho 35 anos, eu
eu parei de ter crises com 23, 24 anos de ansiedade e, cara, voltou com tudo. E eu caí num buraco muito, muito fundo, porque o meu Covid foi bem difícil fisicamente, né? Então, assim, eu passei 12 dias com febre, depois eu tive um tempo longo para recuperar com os meus marcadores, né? Muito fora da curva, eu sou corredor, vivo com o meu Garmin, faço exames regulares, então tudo fora do normal, né? E aquilo me deu uma porrada muito grande porque eu comecei a me cobrar de não estar evoluindo e pensando toda hora, mas isso está me colocando para trás em inúmeros níveis, né? Em inúmeros aspects da maneira que eu via o que era evoluir ou não. Então, cara, e a minha esposa sempre fala que essa autocobrança que a gente faz, ela também pode nos prejudicar. Então, não é porque meu propósito na vida é evoluir como ser humano. E aí eu determino o que é. Mas tem que aprender que evoluir como ser humano também é aprender a lidar com setbacks, né? Que talvez voltam, né? Total. E aí tem toda a janela cíclica, né? A janela de você replicar comportamentos, que é o maior trabalho, né, do mundo é você tirar a ancestralidade que não serve, manter aquilo que serve, que é aprendizado. Então, eu acho que assim, hoje eu sou um pouquinho, depois do Covid, eu sou um pouquinho mais tolerante comigo mesmo. Eu sou um pouquinho mais carinhoso comigo mesmo. E isso, apesar desse desafio, me abre um caminho para me tornar uma pessoa mais consciente, né? Sensacional. Entender que a evolução em todos os sentidos, ela não caminha em uma linha reta, né? Não. Ela tem curvas, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. E eu acho que conforme a gente vai progredindo na nossa vida, e poxa, eu te conheço muito bem, você é um cara muito disciplinado, um cara muito focado. Eu sou muito parecido com você em relação a isso. A gente é muito orientado ao resultado. Sim. E a gente está acostumado a ver a nossa vida progredir porque a gente se planejou, a gente se estruturou. E aí na hora que a gente vê um pouquinho de curva, eu também fico indignado. Quando eu pego asma, cara, e assim, tem acontecido uma vez por ano nos últimos 3 anos, a Renata me lembrou disso, eu nem me liguei, assim. Falei, caramba, é verdade, cara, preciso entender por que isso está acontecendo. Mas eu fico tão chateado porque é uma semana que eu não treino. Sim. É uma semana que eu não vou produzir tão bem porque os remédios, cara, atrapalham um pouco. Sim. Mas a gente precisa entender, beleza, tá acontecendo. Faz parte do processo. O que eu tenho para aprender aqui? Esse é o... Cara, você falou tudo. Esse é o principal ponto, né? Nos desafios que, assim, tudo abre um caminho para aprender. E a gente que você que também, né, tem esse lance do treino todo dia, cara, a gente fica muito mal se não treina, né? Então, nossa! E assim... E aí eu fiquei olhando pra isso, cara, não pode ser assim. Eu não posso ficar mal se eu não treino. Porque pode ser um vício isso. Eu tenho que estar bem treinando. Mas se eu não treinar, eu tenho que estar bem também. Tem que estar bem também. Né? Então, abre caminhos pra gente compreender coisas. E você... E assim, isso é pro resto da vida. E não tem o finish line, né? Então, assim, a gente fica muito obsessado. Se a gente fica muito no resultado, acontece inúmeras coisas que faz a gente curtir menos, né? É tudo clichê. Agora tá rolando um papo de clichê. Mas é clichê isso, e isso é muito verdade, né?